Olá, queridos! Agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das hipóteses de segurados obrigatórios, que é o empregado. Para entender essa figura, a gente tem que entender os requisitos que caracterizam um segurado empregado. O que é, então, o empregado? O que é essa figura? A figura do empregado se relaciona muito com o empregado urbano, né? Que é aquele que é tutelado pela consolidação das leis do trabalho. A característica do empregado urbano está prevista no artigo 3º da CLT, em conjunto com o artigo 2º da CLT. E a partir do entendimento desses dois artigos, nós conseguimos absorver alguns requisitos que vão configurar esse empregado urbano. Ou seja, não é suficiente que exista uma prestação de serviço e uma remuneração em virtude dessa prestação de serviço, ou seja, uma contraprestação remuneratória por esse serviço, para que a gente possa falar que o indivíduo é empregado. Porque existe um campo, um gênero grande, que são os trabalhadores, e dentro desse gênero a gente tem uma espécie, que é o empregado. Ou seja, para ser trabalhador, é suficiente que você exerça um serviço e tenha uma contraprestação remuneratória. Contudo, para ser empregado, além de ter esse serviço e essa contraprestação, a gente vai precisar estudar outros requisitos que têm que estar previstos, têm que estar esmiuçados nessa prestação, para que a gente consiga dizer que esse trabalhador é empregado. Entenderam? Então, vamos recapitular esses requisitos que vocês já devem ter estudado lá nas aulas de Direito do Trabalho. A gente tem uma sigla que facilita a absorção, você decorar esses requisitos, que é o SHOP. Cada uma dessas letras indica um dos requisitos. Então, o S vem de subordinação. Para que um empregado seja efetivamente empregado, ele tem que prestar um serviço de maneira subordinada, ou seja, o empregado, ele não vai estipular o horário de entrada e saída do seu trabalho, ele não vai estipular como que essa prestação de serviço vai ter que ser feita. Quem vai fazer isso é o seu empregador. O empregador vai falar, olha, eu quero que o trabalho seja feito dessa maneira, nessa sequência, que você entre às 8 e saia às 5, que, enfim, ele vai ter toda essa obrigação e esse direito de estipular ao seu empregador como que esse exercício do trabalho vai ser feito. Outro requisito é a habitualidade, ou seja, o empregado ele vai ter que prestar esse serviço de maneira habitual. Então, no contrato de trabalho, seja tácito ou escrito, vai ser estipulado que ele vai vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta prestar serviço. Ou terça e quinta prestar serviço. Ou só uma vez por semana, só na segunda. A habitualidade não significa que tenha que ser mais de uma vez na semana, mas que ao longo de, por exemplo, 6 meses, você vá prestar serviço toda semana na segunda-feira, por exemplo, ou na terça-feira. Tem que ter uma habitualidade, ou seja, um hábito de se prestar serviço ao longo de um lapso temporal. Outro requisito é a onerosidade. Ou seja, a prestação de serviço tem que ter essa contraprestação remuneratória. Senão, eu vou estar exercendo um trabalho voluntário, onde eu presto um serviço e eu não ganho remuneração. Que é outra possibilidade de trabalhador, mas não é o empregado, né? É o trabalhador voluntário. Outra característica é a pessoalidade, ou seja, se o meu empregador me contrata, eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. Ele contratou a mim, pessoalmente, por causa dos meus requisitos, as minhas qualidades específicas e individuais. Eu não posso mandar outra pessoa exercer o meu trabalho. A não ser em situações específicas, como, por exemplo, a licença maternidade, que aí o empregador vai poder contratar outra pessoa para exercer minha função naquele lapso temporal. Mas aí é uma situação muito especial em que existe uma previsão de licença, que é a licença maternidade, e quem vai escolher a pessoa que vai me substituir não sou eu, trabalhador, é o meu empregador, né? Por um contrato temporário que a gente vai estudar posteriormente, que é outra figura.
E, por fim, a característica da pessoa física, ou seja, o empregado, ele é uma pessoa física, ele nunca vai ser uma pessoa jurídica, uma empresa. Outra figura é o empregado rural. O empregado rural, ele não vai ser tutelado pelas normativas da CLT. Ele vai ser tutelado pela Lei 5.889 de 73, que é a lei do empregado rural. A diferença do empregado rural para o empregado urbano, na verdade, é só a questão da prestação dos serviços ser em uma propriedade rural ou num prédio rústico. Então, para o empregado ser empregado rural, ele vai ter que preencher todos esses requisitos que a gente viu no slide anterior, ou seja, a sigla SHOP, mas que a prestação seja feita em uma propriedade rural ou prédio rústico. E para terminar esse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre outra possibilidade de segurado obrigatório, que é o trabalhador temporário. Lembra que a gente falou, faz pouquíssimo tempo atrás, da possibilidade de um empregado ser substituído na possibilidade da licença maternidade? Pois bem, essa é uma hipótese em que é possível que exista um trabalho temporário, ou seja, um trabalhador que é contratado para preencher uma vaga de trabalho em virtude de uma situação adversa, né? É uma substituição transitória. Então, existem duas hipóteses que a gente pode contratar o trabalhador temporário. A primeira é essa, a necessidade de substituição transitória, ou seja, em virtude de, por exemplo, uma licença maternidade, que é um lapso específico determinado, em que o empregado não vai exercer sua função, eu posso substituí-lo pelo trabalhador temporário. E outra possibilidade é quando, em algum espaço de tempo determinado, existe uma demanda complementar de serviço, como, por exemplo, ocorre no fim de ano, na véspera de Natal, em que as pessoas elas vão comprar mais objetos e procurar as lojas, né? Tem uma maior demanda. Em virtude disso, as lojas elas contratam esses trabalhadores temporários só por esse período de fim de ano. E esse é o trabalhador temporário. Ele pode ocorrer tanto no meio urbano como no rural, tá? Então, também nas questões de safra, a gente pode ter o trabalhador temporário para auxiliar essa prestação de serviço no âmbito rural. Com isso, nós terminamos esse bloco, mas não terminamos os segurados obrigatórios. A gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar falando sobre o assunto.